A violência nas escolas é um tema candente hoje, muito presente na nossa sociedade hoje. Novos casos após ataques em São Paulo reforçam o poder do efeito contágio. Vamos falar sobre essa história aí dos efeitos contágio. Pelo menos 20 agressões ou tentativas ocorreram nos últimos dias em escolas pelo país. Psicólogas e governo estadual veem perigo em compartilhamento excessivo de imagens de violência. Então, nesse vídeo nós vamos tratar sobre isso. Nós tivemos o caso da professora de 71 anos que foi assassinada por um aluno de 13 anos, né? Ele com a faca, né, atacou ela e tentou matar outras professoras e também alunos. Então, teve esse caso aí, né? Essa semana teve o caso da creche, um indivíduo invadiu uma creche no interior de São Paulo, em São Paulo, e matou 4 crianças, né, com machadadas. História triste, né? E hoje, né, dia 7, né, dia Semana Santa, né, Paixão de Cristo, um indivíduo entrou no hospital, né, parece que estava com algum surto, alguma coisa desse tipo, né, o que alegam, e tentou matar médicos, enfermeiras, e terminou sendo contido, né, e no final das contas, né, foi morto. Bom, a pergunta é, por que é que isso acontece? Não adianta, eu chamo logo a atenção o seguinte, não adianta colocar a culpa simplesmente no criminoso. Não adianta simplesmente dizer, esse cara é drogado, é violento, é um criminoso, ou então dizer, é o surto psicótico. Pode até ser surto psicótico, mas a questão não é essa. A questão que você deve perguntar é a seguinte: o que é que está acontecendo na sociedade que leva esse tipo de coisa a acontecer? Há quanto tempo vem aumentando essa quantidade aí, esse índice de crimes nas escolas, por exemplo? Então a pergunta é essa: você precisa fazer uma leitura sociológica da realidade, verificar o que é que a sociedade apresenta que isso tem acontecido com mais frequência e o que devemos fazer. A sociologia está para auxiliar nesse ponto aí a descobrir quais os problemas que levam, né, quais os fatores que levam a esse tipo de coisa aí, a esses crimes, né? Mas antes vamos ver aqui a leitura de uma reportagem que está no R7, né, essa daqui, violência em escolas, novos casos após ataque em São Paulo reforçam o poder do efeito contágio. Olha só, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos lá. Após ataque à escola estadual Tomásia Montoro, em São Paulo e outros estados, tem registrado aumento significativo de casos de ameaças e de porte de armas por alunos no sistema educacional. Esse fenômeno é conhecido como efeito contágio e é detectado entre crianças e adolescentes expostos exaustivamente a cenas de violência pelas redes sociais e pelos noticiários. Então anote aí, essa questão efeito contágio é essa questão de crianças e adolescentes expostos nas redes sociais. Segundo o levantamento realizado pelo R7, pelo menos 20 novos casos que envolveram crianças e adolescentes ocorreram em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Paraíba e Mato Grosso do Sul, entre segunda e quinta-feira. Os episódios vão desde ameaças de morte por mensagem de aplicativos e bilhetes até o porte de armas brancas ou de fogo falsas. Para psicólogas ouvidas pela reportagem, o acesso sem controle às imagens do circuito de segurança do ataque, que vitimou a professora Elizabeth Terreiro, de 71 anos, e deixou 4 pessoas feridas nesta segunda-feira, 27, pode ter estimulado jovens a planejarem e a praticarem atos de violências similares. Elaine Alves, psicóloga e especialista em luto e coordenadora também do Núcleo de Intervenções Psicológicas em Emergência e Desastres,
e Leila Tardivo, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, afirmam que o compartilhamento desses vídeos não é responsável pela criação de novos eventos, mas funciona como estímulo a jovens que já têm essa propensão. E aí tem mais aqui sobre comportamento. A doutora em Psicologia Clínica pela USP, Joana Vertanian, explica que o comportamento humano é desenvolvido a partir das interações sociais. Como a identidade de criança e adolescente está em formação, é comum a reprodução de ações de outras pessoas como espécie de espelho. O jovem vê um comportamento que funciona e acaba imitando para atingir algum fim de ordem emocional, de acolhimento ou de valorização social. Isso é muito mais forte entre crianças e adolescentes, que são mais influenciáveis. Já os adultos têm a identidade mais fortalecida, afirma Vartanian. A psicóloga também destaca que jovens com déficit de habilidades emocionais ou de recursos emocionais são mais vulneráveis à exposição de conteúdos violentos e suscetíveis à reprodução desses comportamentos. Isto é, não é qualquer adolescente e criança que vai reproduzir atos violentos como o ataque à escola. É necessário analisar a bagagem de cada um. Sobre o protagonismo, segundo especialistas, uma das maneiras de evitar o efeito contágio é não oferecer protagonismo ao aluno infrator, impedindo uma possível glorificação pelos atos, pelos jovens, né? O perpetrador do ataque ganha uma fama, uma visibilidade dentro da invisibilidade, e as imagens vão levar a subsídios a potenciais ataques, diz Eliane Alves. No início da semana, uma mãe relatou que o filho foi ameaçado por outro estudante em uma escola em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O adolescente teria feito promessa de um ataque similar contra a escola estadual Tomásio Montoro, na Vila Sonho, né? Em Santo André, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um aluno também ameaçou a professora durante a aula, dizendo que os docentes deveriam ser esfaqueados. Ele citou o caso da Zona Oeste paulistana como inspiração. Leila Tardiva acredita que o caminho para impedir a perpetuação do efeito contágio não é a proibição da exibição desse tipo de evento nos noticiários. Casos extremos de violência nas escolas devem ser discutidos, porém sem dar notoriedade aos responsáveis pelo ataque. A questão deve ser vinculada de forma mais ampla e analítica, como no caso de suicídio. As crianças estão resolvendo os problemas por meio da violência. Se a comunidade e os pais são violentos, esse comportamento será reproduzido. É preciso trabalhar por uma cultura de paz nas escolas, além de ter uma visão abrangente acerca do problema. É uma questão social, reitera a professora do Instituto de Psicologia da USP. Sobre o luto, a divulgação exaustiva das imagens do ataque à escola também representa um obstáculo à elaboração do luto pelos alunos, professores, funcionários e por toda a comunidade envolvida. Com experiência de 30 anos em psicologia de luto, Alves explica que a morte da professora Elizabeth é pública e a repetição das cenas de violência os faz permanecer neste pesadelo. Agora, é muito comum que os alunos tenham insônia ou pesadelo. Eles ainda não se sentem salvos, e essas cenas que se repetem não ajudam nisso. O luto não afeta apenas individualmente, mas de forma intergeracional, diz a coordenadora do Uniped. A psicóloga cita o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, que deixou 12 alunos mortos após um jovem de 23 anos invadir a escola armado. Como o luto pode ser intergeracional. As sobreviventes do ataque ainda não conseguiram superar completamente as perdas, por isso essas questões emocionais acabam sendo transferidas para os filhos. Além de atingir a comunidade envolvida com a escola estadual Tomásia Montoro, o medo afeta alunos e funcionários de todo o sistema educacional. Muitas pessoas não querem mais estudar ou trabalhar com receio de possíveis episódios de violência. Alerta. A Secretaria de Segurança Pública divulgou na terça-feira, 28, que a ampla disseminação das imagens do atentado à escola na capital paulista estaria provocando o efeito contágio e o surgimento de novas tentativas de ataque. Peço a que cada um reveja a sua responsabilidade enquanto sociedade, que a imprensa não reproduza exaustivamente as imagens das agressões e que a população não compartilhe em redes sociais. O efeito contágio é uma realidade e está demonstrando na prática o que acontece quando um caso é divulgado exaustivamente dessa maneira, afirma o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Né? Bom, efeito contágio, ou seja, se as crianças e adolescentes expostas à imagem desse tipo de violência, a tendência é também seguir isso, né? A tendência é também querer fazer a mesma coisa,
né? Então, veja só, o que eu coloquei no início do vídeo, é preciso saber o que é que está por trás, o que é que explica fatos dessa natureza estar se multiplicando cada vez mais. O problema está na sociedade. Não esqueça que nós vivemos numa sociedade, numa coletividade, e a questão da identidade é interacional, principalmente no que diz respeito a crianças e adolescentes. Nós temos a questão da vivência, da convivência, da diversidade, né, de pessoas se estarem sempre em contato com outras pessoas, né, e isso vai ter uma interação. As redes sociais hoje é muito forte esse tipo de coisa, então o efeito contágio pode acontecer, não é justificando os casos, não é justificando, tá? Então é preciso entender o seguinte: existem várias coisas na sociedade que de alguma forma estimulam atos dessa natureza. Indivíduos que já têm problemas emocionais, que têm uma formação, digamos assim, familiar não muito boa e estruturada, por exemplo, a tendência é que esses indivíduos possam ser acolhidos, por exemplo, no baixo mundo aí na Deep Web, nas redes sociais, e que se sentem pertencentes a um determinado grupo, por exemplo, se identificam, e aí se acham, por exemplo, os valentões. Então, é preciso levar em consideração o seguinte: as instituições sociais, o que é que elas estão fazendo? As regras institucionais não estão sendo suficientes para conter atos dessa natureza. Não adianta trazer a questão para o indivíduo que tem um insulto, isso, aquilo, que é um criminoso. É preciso levar em consideração o seguinte: se nós vivemos uma sociedade, tudo gira em torno da sociedade. Os comportamentos individuais, de alguma forma, são influenciados pela coletividade, e pode ser coisa boa e coisa ruim. Então, por exemplo, se nós tivemos durante 4 anos, por exemplo, o estímulo ao ódio, a divulgação de programas armamentistas, né, estimulando a população a ter armas, o crescimento do ódio, da intolerância, então a tendência também é que alguns indivíduos que têm já alguns problemas de diversas naturezas, então se sintam acolhidos pelo discurso de ódio, e que de repente resolvam fazer alguma coisa para, digamos assim, conter, limpar a sociedade, coisa desse tipo. Então vamos lá, olha só: ataques às escolas, educadores. A escola passou a ser um dos lugares mais inseguros do mundo, do Brasil hoje, né? Por que se atacam escolas? Aí você tem vários fatores para levar em consideração. Você tem um sistema educacional que prioriza a concorrência, o padrão, a classificação, buscando o melhor, e não faz uma leitura, digamos, crítica, sociológica, sobre os diversos fatores que podem ajudar os indivíduos a crescer, a contribuir para a sociedade. Então, se estimula cada vez mais a concorrência, né? Se prima pela padronização, buscar sempre aquilo melhor, sempre além do mercado. Então, esse sistema educacional apresenta suas falhas, embora, claro, tenhamos exemplos importantes. Então, o indivíduo, numa escola, por exemplo, se ele é alvo de bullying, o bullying já é uma grande violência, que a escola, por sua vez, não se responsabilizou suficientemente para conter o bullying. Porque o bullying é uma coisa que acontece, não é apenas num dia, num determinado momento. O bullying na escola, qual é a escola, por exemplo, que não tem bullying? Você vai encontrar poucas, por exemplo, digamos, e principalmente entre adolescentes, né? E aí você tem o bullying crescendo cada vez mais, e as escolas, os responsáveis pelas escolas não tomam o devido cuidado, não têm atenção devida e simplesmente continua a vida, estimulando também a concorrência, o individualismo. Então, eu vejo, por exemplo, a questão do bullying, a escola como uma das grandes responsáveis por não conter
o crescimento do bullying, porque vê como uma coisa individual. Vejo dessa forma. Não estou justificando o bullying. Aí o indivíduo que faz alguma coisa, por exemplo, porque sofreu bullying, por exemplo, que pode ser isso também, aí já é outro problema também, porque aí ele também já tem os seus problemas, digamos assim. A religião, a instituição religião, que cuida da questão moral na sociedade, ela está o tempo todo, digamos, fazendo alguma coisa, tentando ajudar o indivíduo, né, a viver em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, fundamentalistas, visões conservadoras, extremamente conservadoras, que ela prega o tempo todo, por exemplo, o caso de, olha, o homossexual, isso é pecado, isso, aquilo. E aí, por exemplo, o crime de homofobia passa a ser, por exemplo, um crime que acontece, o indivíduo que comete esse crime, ele faz alguma coisa como se estivesse fazendo uma limpeza na sociedade, né? Então, o que isso tem a ver com a escola? Eu estou falando da questão da coletividade. A escola, por exemplo, se tem situações como bullying, e principalmente quando se tem bullying contra pessoas frágeis, contra gays, lésbicas, né, homossexuais, coisas desse tipo aí, então, o que é que acontece? A escola não faz nada para conter, a igreja, por sua vez, você tem nas suas pregações, por exemplo, principalmente, grande parte dos fundamentalistas, isso é pecado, isso é errado, isso, aquilo, então, você estimula cada vez mais a violência e o ódio, ele fica latente, né, nas pessoas e que podem desembocar em determinado tipo de coisa como esse nas escolas. E aí você tem o Estado, por sua vez, que tem todo um aparato burocrático, judicial, para acompanhar, para controlar a sociedade, mas, por exemplo, você vai ver do ponto de vista do crime, apenas a preocupação em construir, digamos, prisões, ou então colocar o indivíduo na prisão, entupir as prisões de presos, não é? Ou seja, você tem um sistema judicial que ele funciona mais para prender pobres, porque rico não vai para a cadeia, e aí você tem um sistema de estratificação, de desigualdade social. Então você tem uma sociedade descontrolada, desorganizada, os indivíduos não se sentem afeitos, presos às regras, as regras não funcionam, as regras institucionais não funcionam, de modo que cada um vai fazer aquilo que acha melhor para fazer, na sua cabeça, resolver alguma coisa que acha que está errado, porque Deus disse que isso aqui está errado, isso é pecado, né? E aí, o que é que acontece? Quando você tem crimes como esse que acontece em escolas, não é justificando o crime que acontece, mas é preciso ver, olha, existem várias coisas na sociedade que tornou, digamos assim, a sociedade, podemos dizer assim, sem regras que funcionem para o indivíduo se sentir pertencente à sociedade, se solidarizar com a sociedade, contribuir para o bem-estar dessa sociedade. Então, quanto mais cresce o individualismo, a tendência é acontecer coisas dessa natureza, como crimes dessa natureza, tá? A tendência é essa. Por exemplo, eu fico pensando muito, determinadas imagens que são muito fortes, por exemplo, quando eu vejo uma deputada, no caso, uma deputada de Santa Catarina, que ela usou um uniforme, uma blusa com os dizeres aqui sobre armas, e inclusive tem uma mão de 4 dedos, né, perfurada, que isso aí se associa diretamente ao presidente da República. E essa deputada estava com uma arma, tipo um fuzil, uma metralhadora, coisa desse tipo. Então, o que passa na cabeça de uma parlamentar dessa, por exemplo, se ela é representante do povo e ela coloca uma arma como uma coisa muito importante para resolver os problemas de segurança, os problemas da sua vida. Ela está trazendo a questão para o individualismo. Ela não leva em conta a responsabilidade que ela tem na sociedade, por exemplo, para que as pessoas possam viver em paz, para que possamos ter um mundo de paz. Pelo contrário, ela estimula o ódio. Ela estimula o ódio. Então, se a gente pegar, por exemplo, os 4 anos do governo Bolsonaro, o tanto que se estimulou do uso de armas,
o crescimento do ódio, as mentiras, né, as fake news colocadas nas redes sociais, e você tem as eleições, resultado das eleições que tentaram, inclusive, tentaram derrubar o presidente da República, tentaram impedir que o Lula assumisse a presidência da República. Teve o tal do 8 de janeiro, por exemplo, que entraram lá no Palácio do Planalto, entraram no Congresso, né, no Supremo Tribunal Federal, quebraram tudo. Então, o que significa isso? Você tem, por exemplo, por trás desses atos, você teve vários religiosos, fundamentalistas, até pastores, por exemplo, que orientaram coisas desse tipo. Se os indivíduos, por exemplo, que contrários ao presidente Lula, os bolsonaristas, passaram mais de 60 dias na frente de um quartel pedindo um golpe militar porque não aceitaram o resultado das eleições. O que significa isso? O que isso tem a ver com essa questão das escolas também? É a mesma lógica societária, né, que é preciso ter essa visão coletiva, sociológica, para entender, olha, essa mesma lógica do que aqueles que foram para as ruas, não aceitaram a democracia, o resultado das eleições, queriam derrubar tudo, chegaram a quebrar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, os prédios dos 3 poderes, derrubaram, quebraram, até roubaram peças, como relógio, por exemplo. Aí você tem, digamos, uma anomia total, um desregramento total, a falta de funcionamento das regras e da ordem. Aí você tinha um presidente da República que estimulava que se usasse arma para cada um resolver os seus problemas com a arma. E isso tem ou não a ver com coisas desse tipo. Se você tem uma sociedade problemática, com indivíduos problemáticos, com problemas de ansiedade, problemas mentais, coisas desse tipo, raiva, ódio, não sei o quê, e você encontra um líder político, por exemplo, como o presidente da República, que estimula o uso da arma, você tem uma parlamentar que usa uma roupa instigando as pessoas a atirarem no presidente da República, ou se você tem, inclusive, uma parlamentar com uma arma na mão para dizer, olha, use arma, então o que é que você está dizendo? Olha, se vire, né? Faça a sua parte. Então, a sociedade se torna cada vez mais problemática e se abre espaço dessa natureza. Então, se a educação trabalha mais na ótica do individualismo, da concorrência, da padronização, se a religião ela vai ter um discurso extremamente conservador, desrespeitoso às outras religiões, por exemplo, um discurso conservador dizendo sempre que se o gay isso é pecado, não pode ser homossexual, não vão para o reino dos céus, né? Aí você tem um sistema judiciário, um Estado que atua apenas, que só prende pobre, preto, prostituta, por exemplo, que rico não vai para a cadeia. Okay? Aí você tem um mercado que estimula cada vez mais a concorrência onde cada um quer ser melhor do que o outro. Então você tem uma sociedade doente, uma sociedade anômica, né, sem funcionamento das regras, e que esse tipo de coisa vai acontecendo. Então, pegando um ponto também dessa reportagem, a questão do efeito contágio. Claro, se você tem crianças e adolescentes que são vulneráveis, não têm uma identidade formada, uma personalidade formada, e está exatamente numa sociedade extremamente concorrente, com anomia, né, com problemas, com desregramento, com falta de orientação suficiente, com líderes políticos que estimulam o ódio, então vai ser um Deus nos acuda. Então, essa é a questão, tá? O efeito contágio, ele acontece quando você coloca imagens do agressor, né, do assassino, não sei o quê, você coloca essa imagem, vai passando cada vez mais, né, as reportagens passando cada vez mais, e você não traz um senso crítico, possibilidade de fazer uso da crítica, de buscar uma visão pacificadora. Então, esse efeito contágio, ele pode acontecer cada vez mais, né? Cada vez mais ele pode acontecer. Por exemplo, eu vi reportagens aí, tem indivíduos nas redes sociais que ficam torcendo para acontecer mais coisas desse tipo. Esses ataques às escolas, essas agressões, esses massacres, né? Coisas desse tipo. Porque ele está torcendo para dizer, ó, aqui, ó, faz o L, é isso aqui, tá vendo? Votou em tal candidato, então vai acontecer isso. Então, isso é uma demonstração do desequilíbrio social. É preciso ter uma visão sociológica de como as coisas estão acontecendo na sociedade, para diminuir
esse ódio, para apaziguar a sociedade. É preciso que as escolas não se votem somente para a questão da segurança, no sentido, vamos colocar a polícia na escola. Isso é até interessante também, mas não é isso que vai resolver colocar a polícia na escola. É preciso ver quais as estruturas da sociedade que estão alimentando esse tipo de atitude individualista, odienta, violenta. Essa é que é a questão, ok? Por exemplo, as fake news hoje, elas são o que mais corrói a sociedade, a democracia, e adoece os indivíduos, né? O que mais corrói. Você tem fake news assim, de todo tipo, né? Por exemplo, ataques à escola, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o governo, por exemplo, entrou com ação contra determinados perfis que pegaram imagens, né, do ataque à escola, né, do agressor da escola, coisa do tipo, aí fizeram uma montagem com um evento do Partido dos Trabalhadores e para associar, olha, esse criminoso aí tem a ver com o faz o L, tá vendo, é o que vai acontecer. Ou seja, você está estimulando o ódio com a mentira, fazendo montagens para alimentar esse ódio, entendeu? Então isso é que é preciso ter cuidado e ter atenção. Hoje nós temos uma sociedade que odeia universidade, indivíduos que odeiam universidade, principalmente universidade pública, que odeiam a educação, que odeiam a ciência. Você acha que uma sociedade dessa, ela pode viver em paz exatamente com esse tipo de coisa? Claro que não. Então temos muitas coisas para serem resolvidas, né? A reportagem aqui, para finalizar, né, você tem aqui, pelo menos 20 agressões ou tentativas ocorreram nos últimos dias em escolas pelo país, né? E a DAS, inclusive, que diz que ataques em várias escolas, planejamento de ataques envolvendo várias escolas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Grosso do Sul, por exemplo, na semana. Ao menos 29 novos casos envolvendo alunos ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Mato Grosso do Sul na semana. E outra coisa, exposição repetitiva das imagens do ataque à escola é obstáculo para a elaboração também do não se respeita, inclusive, né? Então é preciso pensar de maneira sociológica. O que é pensar sociologicamente sobre esses eventos? É pensar quais os fatores que estão presentes na sociedade, na estrutura da sociedade, que leva a esse tipo de comportamento. Não é justificar o comportamento que o agressor fez. É preciso levar em conta que, se não tiver uma percepção sociológica dos fatores que levam a isso, o que é que vai ocorrer? Se perde o controle e esses casos tendem a aumentar cada vez mais. Não é isso? Então é isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.